Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo ao canal Evangelismo Reflexão. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com você uma palavra da Bíblia e que realmente nós possamos estar refletindo nessa palavra, porque hoje vamos falar sobre o sofrimento. Mas você deveria estar pensando, mas por que sofrimento? A gente já sofre tanto, a gente já tem tanto sofrimento, e por que falar de sofrimento? E é interessante que em João 16:33, que é o versículo que nós vamos ler agora, diz o seguinte: Jesus falando: Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão, quando nós simplesmente estamos sofrendo, não significa que eu e você estamos em pecado ou fizemos alguma coisa para merecer aquele sofrimento. Não é uma realidade. Muitos se culpam, muitos até às vezes pedem para morrer por conta do sofrimento, e muitas das vezes as pessoas acabam realmente tirando a sua própria vida por causa do sofrimento. Mas hoje nós temos Jesus Cristo que pode nos guardar o tempo todo, refrigerar a nossa alma e nos dar paz, nos trazer a paz, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que as pessoas do mundo olham, veem e vão dizer como pode aquela pessoa ter aquele problema ou estar passando por esse problema e ainda assim ser feliz, tem coragem. E é nisso que nós vamos estar refletindo. E o sofrimento, ele tem, vamos dizer que tenha os sinônimos da seguinte maneira. Ele tem dor, ele tem aflição, desgosto, angústia, preocupação, amargura. Todas essas coisas são derivados do sofrimento. E muitas vezes nós não sofremos porque nós queremos. Ninguém às vezes sofre porque quer, apesar de ter pessoas que fazem por onde sofrer. E o sofrimento da gente, logicamente, entrou desde que o pecado entrou. É uma realidade, né? Então ali nós temos, né, que nos conscientizar e esperar em Deus realmente o momento certo de Deus, o momento em que devemos realmente fazer o que devemos fazer e pedir a Deus. E algumas pessoas, né, alguns personagens na Bíblia passaram por sofrimento também. Inclusive, alguns deles pediram a morte. E vamos ver então em Gênesis 2:16 e 17, que diz o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de toda e qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrerás. Né? E a palavra de Deus diz que a mulher, vendo que o fruto ele era agradável aos olhos, foi lá e comeu. E é interessante que a partir daí o sofrimento começou. O próprio irmão tirando a vida do outro irmão. Você imagina os pais, até ali eles não sabiam o que era a morte, não conheciam a morte. E ali uma pessoa morreu. A primeira pessoa, vamos dizer assim, no planeta morreu. E é interessante que lá em 2 Reis, em 1 Reis 19, 4 e 5, né, o próprio Elias, o sofrimento dele começou quando Jezabel ameaçou ele. E quantas das vezes nós nos sentimos ameaçados? Seja qual for o problema, às vezes somos ameaçados por alguma pessoa, somos ameaçados por alguma doença, somos ameaçados, todas as coisas, os maus rumores que vêm, as preocupações com os filhos, a preocupação com o marido, a preocupação com a esposa, a preocupação com os netos, a preocupação, e isso vem um sofrimento. E Elias, depois dele ter feito todo aquele alvoroço e desceu o fogo do céu e o povo dizia que só Jesus, só Deus era o Senhor,
aquele homem foi ameaçado pela uma mulher de Jezabel. E ainda, a palavra de Deus que ele deixou o seu moço e caminhou durante o dia todo. E se escondeu numa caverna. Vamos pensar, meu irmão. Aquele homem estava sofrendo. E ele diz o seguinte, né? Que para ele bastava. Ele falou para Deus, tira de mim a vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Aquele homem ele não queria morrer. Ele só estava sofrendo. Ele não queria era sofrer. Como muitas vezes nós não queremos morrer. O que nós não queremos é sofrer. Aquele homem pediu a morte porque ele estava sofrendo. Mas Deus diz para ele voltar. E o sofrimento também, o outro personagem na Bíblia, nós vemos que sofreu, foi o próprio Jonas. Jeremias. Jeremias, o próprio Deus aqui em Jeremias 1, 17 e 19, eu vou ler aqui para que você possa anotar e depois conferir, tá? Diz o seguinte: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e faz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Olha, como todos nós conhecemos a história de Jeremias, ele sofreu, ele foi jogado num poço, porque todo mundo queria ouvir aquilo que era bom. Ninguém queria ouvir aquilo que Deus tinha para falar através de Jeremias. E era muito difícil, e ele ali sofrendo, falando o que ia acontecer, mas ninguém queria ouvir. Hoje, meu amigo, não é diferente. Hoje você prega o evangelho, você diz que Jesus Cristo está voltando e que não é para aquela pessoa estar naquela vida e que aquela pessoa, se ela não voltar para Jesus, que ela vai para o inferno. Ninguém quer te ouvir. Se você quer ter uma reunião vazia, quer ter uma igreja vazia, você começa a falar da volta de Jesus Cristo. Chama para o culto de oração, você tem uma igreja vazia. Porque as pessoas não querem ouvir o que elas têm que ouvir. Elas querem ouvir o que elas gostam de ouvir. Não ouvem o que elas realmente precisariam ouvir. E isso, às vezes, causa um sofrimento muito grande. Não só para quem está pregando, né? Mas para quem está ali pedindo a Deus, orando e buscando pelas pessoas, causa-se um sofrimento. Às vezes você está orando, você está buscando por um filho, por uma filha, por um neto, você está ali sofrendo e aquelas pessoas não estão ali. E é interessante que Paulo diz o seguinte: ele foi escolhido para sofrer. Parece uma coisa, eu pergunto como é que pode uma pessoa ser escolhida para sofrer? E em Atos 9,15 diz isso, seguinte: mas o Senhor disse a Ananias, vá a este homem, é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele, isso no versículo 16 diz, e mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E vê que Paulo, o homem que foi, o evangelista que foi, o apóstolo que foi, o homem ele sofreu naufrágio, ele foi picado por víboras, ele apanhou, ele foi preso e por último ele foi decapitado. Realmente ele sofreu pelo evangelho de Jesus Cristo. Ele realmente sofreu e fez toda a diferença um homem daquele. E ainda nós podemos ver em Romanos, que diz o seguinte, Romanos 5,3 diz, e não somente isso, mas também gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Os momentos difíceis, meu irmão, você não pode se prostrar, eu não posso me prostrar. A palavra de Deus está dizendo que nós temos que perseverar. E ainda diz ainda no 4, e a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você, meu irmão, que pensa que está sofrendo, primeiro, você não está sofrendo sozinho. Existem muitas pessoas que estão sofrendo também. Segundo, se você escolheu Jesus Cristo como teu Salvador, você pode acreditar, meu irmão,
você vai prosperar, sim, você vai sofrer, mas você tem o refrigério do Espírito Santo, que a própria palavra de Deus está nos falando isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus. Temos momentos difíceis, sofremos, mas não somos sofredores, não temos que ficar nos prostrados, não temos que nos pedir a Deus para morrer, porque o nosso momento Deus sabe. Inclusive a morte, meu amigo, você pode acreditar, ela tem uma fila invisível que ninguém vê. A verdade é essa. E é a única fila que ninguém se estressa quando o outro passa na frente. Ninguém se estressa. Você pode ir numa fila, se você vê alguém passando na frente, você reclama, você fala, você quer os seus direitos. Agora, na fila da morte, ninguém reclama, ninguém se importa. Inclusive, a minha vaga está disponível caso queira, tá? Fique bem à vontade. Então, meus irmãos, vamos ler em João 17,15, que diz o seguinte, não rogo que os tires do mundo. Isso Jesus Cristo fazendo a oração por nós ao Pai. Ele diz o seguinte, não rogo que os tires do mundo, mas que eu guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade e na tua palavra, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus Cristo aqui orando ao Pai por nós, ele está dizendo que nós não pertencemos a esse mundo. E é uma realidade, nós não pertencemos a esse mundo, meu irmão. Tudo que está aqui vai ficar. Eu não estou dizendo que você vai desvalorizar o que você conquistou, que você não vai trabalhar para poder conquistar, que você não vai lutar para poder fazer. Vai sim. Mas o seu coração não pode estar preso aqui, porque o próprio Jesus Cristo está falando ali em João 17, no versículo 15, 16, 17, está dizendo, mas no 16, eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. O próprio Jesus Cristo chegou para Pilatos e disse, o meu reino não é desse mundo. E nós não pertencemos a esse mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, meu irmão. E o que é melhor, esse sofrimento vai acabar. Você queira ou não, um dia vai acabar. Tem coisas que é eterna e nós nunca mais vamos sofrer. E por que eu estou te falando isso? A própria Bíblia me fala isso. A Bíblia, ela confirma isso em Apocalipse 21, 4, que ele diz o seguinte, o próprio Jesus falando para cada um de nós, em Apocalipse 21, 4 e 5, e diz assim, ele enxugará todos os seus olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte. E ali diz, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas já passaram. Meu irmão e minha irmã, nós vamos estar vivendo para sempre com Jesus Cristo. Lá não vai existir morte, ninguém vai morrer. Lá ninguém vai sentir dor, lá ninguém vai ser triste. E o que mais? Porque essas coisas já passaram. Nós passamos da morte para a vida. E é importante isso. E olha que ele nos diz também, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Meu irmão, confia em Jesus Cristo, confia em Deus. Nós vamos estar desfrutando. Espera mais um pouco. Esse sofrimento vai passar. Acredita no Senhor. Acorde cada dia melhor, agradecendo a Deus, porque se nós sairmos daqui, nós vamos para um lugar melhor. E não estou dizendo que você vai querer morrer, que você vai tirar a própria vida, de maneira nenhuma. Espera em Deus, alegra-se no Senhor, enche o seu coração de paz, de alegria, e espera no Senhor, porque Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. E se eu e você, meu irmão, crermos nisso, nós vamos viver melhor aqui ainda nesse mundo. Por pior que o mundo esteja, o mundo jaz maligno, mas ainda nós vamos viver bem, porque nós temos esperança. Nós esperamos não nesse mundo, mas num Deus vivo. E o que é melhor, eu e você vamos ouvir a frase mais linda do mundo e de toda a sua vida, de toda a eternidade, que o próprio Jesus Cristo vai dizer para cada um de nós. Vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que estava preparado desde a fundação do mundo
Entra no gozo do seu Senhor. Oh, meu irmão, o dia glorioso. É o dia que eu e você vamos desfrutar para sempre e vamos ver o reino. Nós vamos estar face a face com o nosso Deus. Vamos estar ali cantando, glorificando e nos alegrando, meu irmão. Anima teu coração, se fortalece e que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde e que Ele te dê a paz, que você seja cheio da graça do Espírito Santo de Deus, que o Senhor te guarde, meu irmão. Fica, Senhor, tranquilo com o Senhor Jesus Cristo, que Ele tem o melhor para mim e para você. E o que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, e que você possa estar compartilhando essa palavra com outras pessoas, que você possa estar não só dando like, dando já para que essa pregação chegue às outras pessoas também. Compartilhe, meu irmão, e se inscreva no canal para que nós possamos a cada dia alcançar mais e mais corações, que podemos, com a palavra de Deus, alcançar muito mais pessoas, que nós, através não só desse canal, mas através de você também compartilhando. Que Deus te abençoe, meu irmão, e te dê uma ótima vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.